pelo convite. Sim. E eu estava aqui fazendo a introdução, né, da nossa Casa do Eu, que às vezes precisa de reforma. Então, a gente precisa saber quando fazer essa reforma, de que modo fazer essa reforma, né? Como que a gente se autoconhecer e saber que hora mudar, né? E eu acho que hoje a nossa live se trata exatamente disso, sabe, Sirlene? Saber a hora de mudar. Se é uma mudança radical, se não é uma mudança radical. Então, essa gente, a Sirlene, a Alves, tá? Ela veio participar com a gente. Ela é terapeuta transpessoal e eu quero que você me diga o que é ser uma terapeuta transpessoal. E ela também, gente, é palestrante, assim como eu, né? Né, Silene? E aprendiz de encantamento, eu queria que ela também explicasse isso para nós. E ela sempre foi apaixonada pelo inconsciente, uma estudiosa muito afinco, né? Ela com muito afinco estudou o inconsciente, só que tem uma coisa especial com a Sirlene, gente. Além de tudo isso que ela faz, ela passou por duas experiências assim, fora do nosso eixo, que a gente não consegue imaginar, pelo menos eu tô aqui ainda pasma com o que ela passou, que foi duas experiências EQM. EQM é a experiência de quase morte. Ela saiu desse mundo e foi para o outro. E ela vai explicar para a gente isso. Eu espero que dê tempo da gente conseguir falar, né? Tão rápido, com tanto conteúdo que a gente tem para dizer aí. E toda vez que a gente começa o nosso cantinho da felicidade, a gente tem uma pergunta disparadora que a gente vai ter que responder. Vai ser o nosso desafio, hein, Sirlene? Nós vamos ter que responder Sim. até o final, que é preciso ter uma experiência de quase morte para decidir melhorar e construir melhor a nossa felicidade? Quer dizer, né? Será que às vezes a gente precisa ir ao extremo para a gente conseguir perceber que a gente tem que mudar? Então, essa é a nossa Ai, pergunta de faladeira. boa Vamos ver. noite, amiga. Boa noite. Olha, é uma grande honra estar aqui, né? E hoje é realmente um dia especial para mim, né? Porque o que, que me aconteceu? Eu dei essa entrevista lá das experiências de quase morte Sim, sim. em setembro do ano passado, né? E Certo. então assim, eu tomei coragem, né, de expor, né? Dispor Porque dessas coisas. porque às vezes o que acontece? A gente vai falar sobre isso e As pessoas. e as pessoas ficam olhando para a gente com cara de ponto de interrogação, tá? E eu, Verdade. como Verdade. terapeuta transpessoal, que agora eu vou explicar o que é, né? Eu fiquei com as minhas experiências, eu já tinha tido uma experiência em 2007 e nunca contei para ninguém, né? Aí, esperei 2019 para contar a de 2007 e a de 2014. Até meu marido, 2014. 2021 não, né? Tá fora de questão, porque se Pelo for de amor de Deus. 7 anos, o ano que vem, não, não vai ter. Bom, gente, então é um prazer estar aqui. Eu estou muito sensibilizada com o seu convite, estou realmente muito emocionada. Por quê? Porque, olha, amiga, eu passei o dia, né, recebendo mensagens, né? Recebendo mensagem, as pessoas fazendo comentários, eu percebendo assim como as pessoas estão precisando desse seu cantinho, sabe? Do nosso Ai, cantinho nossa, que bênção! Que bom, você me deu uma notícia muito boa. Muito boa. maravilhoso, assim, sabe, amiga? Assim, ó, eu chorei muito, veja aqui, tá? O que eu chorei o dia todo, sabe? Por que que eu chorei? Nossa! De emoção a cada comentário, sabe? Eu chorava de emoção, me sensibilizava com aquele momento daquela pessoa dizer assim, olha, eu acabei de sair de várias sessões de quimioterapia e eu estava no fundo do poço e eu assisti esse vídeo. E esse vídeo foi um carinho na minha alma, sabe? E fez com que o meu dia valesse a pena, sabe? Valesse a pena viver quando eu recebi essas notícias do alto, né? Notícias de Deus, como ela falou, né? Então, foram vários comentários desse tipo, assim, sabe? E também contatos que as pessoas entraram em contato comigo. Então, depois eu chorava no meu secreto, né? Eu chorava emocionada, né?
com essa possibilidade de levar esse carinho, esse amor, essa faísca, sabe? Essa faísca que a gente tem, né? E que às vezes a gente guarda e diz assim, ah, não vou falar nada, a não sei o quê. Tem obrigação de falar, sabe? Tem obrigação de iluminar, porque tem muita treva aí, né? E nós temos. Bom, que é a terapeuta transpessoal, né? Eu sou terapeuta há quase 20 anos, né? E sou psicoterapeuta reencarnacionista e transpessoal, por quê? Porque transcende, como eu dizia, transcende a pessoalidade. Então, eu trabalho com várias técnicas, né? Além daqui, né? E por isso que é transpessoal. São várias técnicas, né? Que muitas vezes a ciência não corrobora, não avaliza, né? Mas a gente sabe que tem resultado. Então, por exemplo, o próprio Reiki, né? É uma terapia transpessoal, né? Trabalha com energia, né? Então, são várias terapias, a própria psicoterapia reencarnacionista, a mesa radiônica, a constelação familiar, que hoje todo mundo... É uma terapia transpessoal, né? Ela transcende aquela pessoalidade, ela transcende o aqui e agora, né? E isso é fantástico. E isso me emociona muito. Por quê? Porque a gente consegue lidar com coisas que o pensamento cartesiano não consegue, né? Então, uma das minhas disciplinas que eu dou aula no transpessoal é justamente ciência e espiritualidade, né? E também faço a formação de psicoterapeutas reencarnacionistas já há mais de 15 anos. Eu formo profissionais nessa área, aqui em Florianópolis, em Santa Catarina também. No momento eu estou com turma só em Florianópolis, que eu tô ficando mais velha. E depois até parece, imagina, Selene. 62, 60, como é que é? 6,2, como o pessoal chama, né? Então, esse corpinho vai, né? Então, mas você tá ótimo, imagina. Eu sempre brinco que meu formal é bom. Então, assim, eu digo, você falava das reformas necessárias, né, Dirce? Isso que a gente tem que fazer, né? De vez em quando precisamos, não é? Então, amiga, olha só. E vem ao encontro de uma metáfora que eu uso, que eu gostaria de deixar para sua audiência, tá? Para deixar para sua audiência, tá? Assim, ó, às vezes a gente não se dá conta, né, de que aquele sofá rasgado com aquela mola lá que você senta e ela cutuca você, né? Tá lá, que tá que precisa passar por toda uma reforma, um estofamento, mas o que você faz? O que eu faço? O que a gente faz? Bota uma manta, um cobertor. Dá uma disfarçadinha. É verdade. Passa a mola lá, né? E pronto, tá tudo bem. Você só vai se dar conta de que precisa novamente quando você sentar e a mola cutucar você. Daí você vê que precisa reformar, precisa alterar. E daí, então é isso que eu falo, falo para as pessoas que eu atendo no consultório, tanto no presencial quanto no online, atendo gente daqui, eu tenho clientes na Alemanha, sabe, Portugal, então assim, sabe? Delícia, né? Então assim, a internet nos deu essa possibilidade, né? E esse tempo de muito feliz com essa possibilidade também. Porque assim, ó, antes dos meus clientes eram quase, assim, eu diria assim, 95% presencial, né? Porque eu tenho uma coisa, além de ser terapeuta, eu também sou benzedeira, né? E um dos meus benzimentos é o abraço, e agora não estou conseguindo benzer esse abraço por causa da pandemia, né? Então. Aí, ó, depois, tá? Por favor. Isso. E daí, então, eu tenho atendido bastante online, né? Mas continuo com os atendimentos presenciais, né? E então, assim, ó, o que a gente percebe? As pessoas estão sofrendo, as pessoas têm dificuldade de falar dos seus sentimentos,
das suas emoções. Por quê? Porque a sensação que eu tenho é que ninguém tem paciência, vontade, disponibilidade para ouvir o outro, tá? E uma das coisas dessas experiências de quase morte que eu tive, a primeira eu tive muito cuidada, tratada, Aquele né? amor, né? Aquele amor. Pode ser visto no vídeo, né? E daí, que está lá no YouTube. E daí, ali eu aprendi que eu precisava de cuidados. Porque o grande problema nosso, dos psicólogos, né, dos psiquiatras, dos terapeutas, toda terapia, a gente tem a ilusão de que precisa apenas olhar para fora, olhar para o outro, né? Então fica naquela ilusão de que a vida está lá fora, né? Mas a vida acontece de você, né? De você. Então, começa aqui, né? Começa aqui. E começa aqui, então ela vem de você. Então, se você não está bem, sabe, né? E quer cuidar do outro, você é fake. Né? Por quê? Porque ou você talvez não fique pior, né? Isso, porque você não pode dar aquilo que você não tem, né? Você não pode dar aquilo que você não tem. E depois dessa experiência de 2007, eu passei a observar mais isso, né? Então, assim, se eu não estou bem, eu levanto resfriada de manhã, por exemplo. Agora, em tempo de pandemia, então, isso é, né? Isso nem se fala. Vamos supor que antes da pandemia, eu não estava resfriada, não estava muito bem, ligava para os meus clientes, assim, olha, gente, hoje eu vou te pedir a licença para a gente remarcar seu horário, porque eu não posso lhe dar o que você merece, né? Eu, sabe, sempre assim, sempre muito, muito verdade, muito sincero, né? Honesto com a pessoa. Daí, desde 2007, por quê? Porque eu percebi que eu tinha limitações e eu precisava observar isso, né? Então, foi assim que eu comecei a funcionar a partir de lá, né, de 2007. Mas uma das coisas, sabe disso, que eu sempre, minha vida toda, eu preciso demonstrar a minha alegria, sabe? Eu digo assim, eu sou uma bagunceira nata, assim, né? E trazer o sorriso, trazer essa coisa da vida, assim, sabe? Então, se aparece uma situação em que eu não posso me manifestar dessa forma, é como se eu fosse murchando, assim, sabe? Como se eu fosse murchando. Se eu tento me enquadrar, sabe, no paradigma do outro, né, na moldura do outro, eu começo a murchar. E foi que aconteceu isso em 2014, né? Eu vinha cumprindo o protocolo, né? Chegou de 2012 a 2014, eu entrei no modo cumprir o protocolo, né? Como se fosse trabalhar por obrigação, mais ou menos. Como se fosse trabalhar por obrigação. E não tanto tão forte assim de obrigação, mas assim, ó, eu cumprindo o meu papel, né? Cumprindo o meu papel com amor e tudo, mas não com aquele vigor, com aquela vida que é natural em mim, né? Sabe? E daí eu comecei a ficar meio queixosa, sabe? Sabe? Meio queixosa, sabe? Mas não, isso tem que mudar e tudo mais, mas eu não conseguia achar a chave, né? Eu não estava conseguindo virar a minha chave, né? Entendi. E daí, assim, meio decepcionada com as atitudes de outras pessoas, né, que estavam interferindo no meu trabalho, né, então isso estava me deixando decepcionada, porque eram pessoas que eu confiava, sabe, então, quando a gente começa a ter que pisar em ovos e coisas assim, sabe, num ambiente, né, no entorno, e quando tu fica assim, meio que cerceada, né, nas tuas atividades, é complicado, né? E eu digo assim, que é como, sabe aquela fogueira à noite, que você tá na mata, fez uma fogueira, e você precisa que aquela fogueira continue acesa durante a noite, então você tem que reavivar aquela fogueira, né? E a minha fogueira, eu não estava... Precisa alimentar. Uma fogueira você tem que alimentar, não é?
eu não estava conseguindo mexer nas brasas da minha fogueira, sabe? Aliás, eu estava sem vontade de mexer nas brasas da minha fogueira, né? Então, o que aconteceu? Eu digo assim que essas duas situações, eu fui tirada daqui, sabe? Ou seja, se você quer aumentar seu prazo de validade, nós vamos conversar sobre isso, foi isso que eu entendi, né? Entendi. Então, isso. Então, assim, mas ninguém precisa quase morrer, né, para refazer o roteiro, né? Agora, você precisa morrer, sim. Precisa morrer aqueles aspectos do nosso ego, sabe? O aspecto mimizento, como eu chamo, né? Aquele que só se queixa, o magoadinho. Eu sempre brinco que eu era magoadinha de plantão, sabe? Que eu, nossa, eu sei, magoadinha de plantão. Qualquer coisa ficava triste. Isso. Ai, o mundo me devia, fulano me magoava e tal. Então, a partir da psicoterapia reencarnacionista, lá há 15 anos, há mais de 15 anos atrás, eu comecei a ver as minhas características e tudo mais, e eu comecei o meu processo de reforma, como você falou no início, precisa reformar. Sim. E realmente, eu comecei a ver as minhas necessidades de reforma, né? E aí eu comecei, então já há mais de 15 anos que eu venho derrubando paredes, né, ajustando, aprumando e tudo mais. Eu digo assim que da magoadinha de plantão restou no máximo 2%. No máximo 2%. Que bom, né? 98% foi, sabe, foi reconfigurado, né? Então, assim, eu era muito crítica disso, sabe? E muitas pessoas que nos seguem, né, são também, porque isso são características do ser humano. A gente é crítico, a gente é julgador, a gente é juiz de tudo. E muitas vezes as pessoas dizem, ah, não, ai, mas eu não falo nada, mas pensa, né? Lá dentro, assim, é verdade, às vezes só de você pensar, né, já atrai uma coisa negativa, né? Só de pensar, às vezes, só traz a coisa negativa já, né? Esse julgamento. Sim. E é assim, você criticava tanto os outros quanto você mesmo, ou mais você mesmo que você criticava? O nosso problema de nós, críticos e juízes, né? Nós somos o nosso pior juiz, né? É como eu dizia assim. Eu perguntei isso porque eu também acho. Eu brincava assim, ó, eu era tão crítica, tão julgadora, que eu dizia assim, ó. Eu tinha uma frase que até o Jô Soares tinha um personagem que ele dizia: eu me julguei no tribunal da minha consciência e eu sou culpada, né? Como muita gente que fica se chicoteando. Era eu essa, sabe? Então, assim, ó. Isso. Então, aquela coisa assim, ó. Não precisa me mandar pra fogueira que eu vou. Então, era assim que eu funcionava, né? Então, assim, eu funcionava dessa forma, porque eu super perfeccionista, né? Aquela perfeccionista que se paralisa, né? Ah, não posso ir adiante, porque tem mais um ajustezinho para fazer, e mais um ajuste aqui. Né? Então, eu era realmente travada, porque eu queria ser o mais perfeito, né? O mais perfeito possível. Quando eu tive essas situações, principalmente a primeira situação de EQM, esse perfeccionismo ele foi meio que limpo, assim, né? Ou seja, você pode fazer o que você pode fazer, nada além disso, né? Porque senão você vai morrer, seu poder. E o meu corpo realmente começou a morrer com o problema da tireoide, né? A medicação da tireoide bloqueou minha medula óssea, né? E eu tive um quadro chamado artrose. Eu perdi toda a imunidade. Meu corpo começou a morrer, assim, daí me deu uma febre altíssima, uma muito rápida, assim, sabe? Me deu uma febre altíssima e eu comecei a necrosar as gengivas, sabe? Ela começou a ficar preta, escura, sabe? Com a febre, aí começou a ficar assim. E daí eu entrei em risco de morte, né? Entrei em risco de morte. É assim, é muito raro, né, isso que aconteceu com você? É uma coisa muito rara, não é? Muito, muito raro, muito raro. Mas como diz o meu marido, eu sou da África. Porque
eu nunca tinha ouvido falar que por causa da tireoide a pessoa tivesse chegado nesse patamar, né, de seriedade de Isso, saúde. Eu fiquei assim, muito impressionada. é o PTU que chamam, né? Que é um medicamento da tireoide, né? Tem uma substância que eu sou alérgica. É 0,002, né, por cento no mundo Das que tem isso. pessoas. Que coisa, É, e hein? daí, e daí, como eu sou dramática, eu entrei no grupo, né? Isso. E daí foi muito interessante. Aí que eu descobri se eu queria ajudar as pessoas a viverem, né? A viverem melhor, a cuidar das pessoas, eu não precisava morrer por elas. E esse é um Tá, grande problema de nós terapeutas, né, disso, né? Do nós sim. cuidadores e tal, que a gente resolve cuidar de tal forma que a gente quer morrer pelas pessoas. Ah, Silene, mas eu não sou assim. A gente não sabe que é. Isso é inconsciente. Por isso que eu sou uma investigadora do inconsciente. Eu digo que eu sou uma arqueóloga espiritual. Agora deu para entender bem agora o que você quis dizer. Realmente, porque Então, o nosso inconsciente, a gente tem que se autoconhecer de uma forma tão séria, porque o nosso inconsciente, ele é difícil de ser descoberto, né? A nossa Uhum. mente inconsciente, você tem que fazer uma busca tão... porque, na verdade, ela vai aparecer para você não de forma clara, mas assim, num pensamento, numa ação, né? De repente, uma ação, por exemplo, que está sendo replicada no meu dia a dia, né? Por Uhum. exemplo, eu estou muito sensível, eu estou sensível exatamente naquele ponto, né? Então, Isso. eu me autoconhecer dessa forma que vai me descobrir o que está acontecendo no meu inconsciente que está fazendo com que eu saia de um caminho que seja mais saudável, por exemplo, né? E isso Isso. aí é bem sério, Isso. né? Isso. Então, e o inconsciente, nosso inconsciente, ele é acessado de muitas formas. De repente por exemplo, eu tratei essa semana uma criança, né, que não estava conseguindo dormir porque Tá. ela tinha assistido com os pais um filme de guerra, né? Assistiu um filme de Nossa, guerra como e não conseguia inconsciente. dormir. Muito bem. O que aconteceu? Esse filme, né, foi o gatilho para ela acessar um passado transpessoal, como nós chamamos, né? E os espíritas chamam de outra encarnação, enfim, né? O pessoal chama pluralidade das existências, e cada um chama o que quiser, mas que existe um passado, né? Antes dessa existência existe. Isso a gente existem já muitos estudos em cima disso, né? E que nos mostram isso como realidade e que a gente consegue, através dessas investigações, encontrar a resposta para essas questões. Então, a gente fez uma investigação no inconsciente dessa pequena, né, dessa criança, e encontramos realmente, ela tinha morrido numa situação, né, na guerra, ela era um soldado, tinha na guerra, então, e daí, então, ela não estava conseguindo, ela acessou isso durante esse filme, ela acessou isso e não estava E conseguindo aí dormir. ela entendi. E daí começa a dar meditação, começa a dar uma série de coisas, né? E não resolve, né? Porque a flora do inconsciente para ser vista no consciente para ser trabalhada. Porque, de repente, o que pode estar vindo aí? Pode estar vindo muitos outros medos junto com isso que a gente precisa Uhum. olhar e precisa trabalhar, né? Em nível consciente daí, né? Então, é muito Sim. interessante. Muito interessante. Então, e me Pode fala falar. uma para você acessar, por exemplo, essa questão da criança. Para você acessar, você usa algo mais do que a terapia convencional, por exemplo, uma hipnose ou não? Nós chamamos de expansão da consciência, né? E Mas nós não expandimos chega de com que uma forma? hipnose. Eu uso uma música, né? E eu uso a minha voz, né? Fazendo uma meditação com a pessoa numa voz, num tom assim pré-hipnótico, né? Pré-hipnótico, de forma que a pessoa vai entrando no nível alfa, né? Ela entra em alfa e daí ela Entendi. consegue
consegue acessar, né, Aceitar, eu entendi. tranquilamente e fica totalmente consciente, né? No caso de crianças, eu não trato diretamente a criança, né? Eu trato através de um familiar ou então eu trato com uma colega, uma profissional aqui do meu espaço terapêutico, que é treinada para isso, né? Em que a gente faz uma investigação do inconsciente para a criança ou para pessoas que não podem vir no consultório, a gente faz a distância para essa pessoa, né? E ela sente todos os benefícios, né? E ela é desligada do passado, totalmente desligada, sabe? É muito bonito. A gente, como eu digo assim, ó, a física quântica ou mecânica quântica, né? Ela diria assim: nós recolhemos os elos energéticos que fazem com que ela esteja sintonizada naquela situação do passado. Porque é tudo energia, Dirce. Nós somos energia, existem padrões energéticos, nós estamos ligadas através de energia, a energia, o pensamento uns aos outros. Então, por exemplo, falando em termos de chakras, né? Então, inclusive, esta semana eu vou começar um trabalho sobre chakras, vou explicar algumas coisas para os terapeutas que estão me seguindo, e a gente está fazendo um grupo bem bacana, né? Eu tenho live todo dia às 8 da manhã. Então, nós vamos começar essa semana, a partir de terça-feira, amanhã não teremos, porque eu tenho uns exames para fazer. Mas nós começaremos a partir de terça-feira, onde eu vou explicar essa relação que nós temos uns com os outros, chakra a chakra, sabe? Então, isso é tão forte e tão real que muitas vezes nós estamos com uma pessoa e nós estamos sentindo coisas que não são nossas, né? Então, você sabe, Sirlene, você me falou isso e eu percebo isso. Dependendo da pessoa que você está no relacionamento naquele momento, você está super bem. Nossa, eu tô bem, tô feliz. Aí, de repente, eu chego perto daquela pessoa, parece que a felicidade vai embora, sei lá, acontece alguma coisa estranha com a gente. Parece que o nosso nível desce, eu não sei explicar. E acontece. E acontece. Aí a pessoa vai embora e a gente fica naquele nível ruim, né? Isso, Como que faz para a gente voltar para depois? Eu te ajudo. Então, quando você chega alguém chega perto de você e você começa a sentir sintomas que não são seus, o que acontece, né? Você entrou na frequência daquela outra pessoa. O seu chakra, de repente a pessoa está lá, estava com um monte de verdades entaladas na garganta para dizer para o seu vizinho, né? E não disse, engoliu. Ela veio na sua casa tomar um chá, passou lá no seu consultório, ou então encontrou você na fila do banco e começaram a conversar e tal. Né? O seu chakra laríngeo, né? O seu chakra entrou em sintonia, entrou na frequência do dela. Tá? Então, nós funcionamos de chakra a chakra, né? Então, o chakra laríngeo, né? Que é o centro da manifestação divina, e só deveria sair pérolas da nossa boca, mas às vezes sai tanta besteira, né? Então, assim, daí o que acontece? Ela tá com aquilo ali entalado, né? Como eu disse assim, ó, engoliu sapo, como a pessoa. Então, ela ficou com o sapo ali, e a energia ficou ali parada, e você conectou com ela, conectou chakra a chakra. Você e o seu com o dela. E você, como é uma pessoa sensível, né? O que aconteceu? Né? E você estava melhor que ela, o que você fez? Você cedeu energia para ela. Celine, como assim? Eu não queria, não interessa. É uma lei da... É uma lei da física. É como um copo vazio, você joga água, ele enche. É uma coisa assim natural, né? Aquilo que não tem acaba sendo preenchido por aquele que está faltando, na verdade. E aí acaba que você fica sem aquela energia, então você acaba ficando. Não é como se você pegasse o saco dela, mas é como se você te desse o seu positivo para ela. Exatamente. Na verdade, é muito assim. A gente tem que se dar conta do seguinte. A gente, às vezes, eu encontro pessoas, e até pessoas que são médiums, que me procuram para conversar sobre isso e tudo mais.
Ou então, próprios colegas terapeutas, né? Dizem assim, ah, Sirlene, eu sou uma esponja, porque não, eu pego tudo que é ruim dos outros, não sei o que. Bom, pegar ruim dos outros é decisão sua, porque você pode fazer uma proteção energética, né? Agora, ceder energia, você não tem escapatória. Você não tem escolha? Não tem escolha. Dá quem tem mais. É lei da física. A física explica isso. Tá. É lei da física. Então, eu digo assim, ó, quer ver uma coisa? Pessoas idosas, geralmente, né, são mais necessitadas de energia, né? E elas são uma esponjinha, elas captam da gente assim direto, né? Então, se você fizer uma visita para uma pessoa idosa, quando voltar para casa, toma um banho energético e refaça o seu campo áurico, né? Ou então liga para a Silene e faz uma aura master, né? Porque eu sou terapeuta aura master e a gente Então, equilibra. assim que acabar a live, eu vou fazer uma hora master com você, tá? Pode aguardar. A aura master, ela reconfigura, olha só, ela limpa, purifica, reconfigura e fortalece seu campo áurico. Lembra assim que todos os santos, Jesus, Sai Baba, onde eles chegavam, a aura deles curava o ambiente, né? Os santos curam o ambiente com a sua aura, né? E tem aquelas pessoas que chegam assim, nossa, mudam o ambiente com a sua aura. Não conhece pessoas assim? Pessoas alegres, assim, elas mudam. Mas como ela transborda muito, como ela tem muito, digamos assim, então, assim, ela não chega a ficar ruim, digamos assim, né? Porque ela transborda muito. Se retroalimentando. Ela está sempre, sabe, se trabalhando, se alimentando, e se alimentando com pensamentos, e com leituras, e meditação, né? Então, assim, ó, ela dá, né? Então, assim, eu venho nos últimos dias. Ela sabe colocar de volta, assim, ela sabe colher novamente, encher novamente o pote. Isso. Eu venho nos últimos dias, gente, transbordando. E quanto mais eu dou, parece que mais Você enche. Parece que transborda. é assim mesmo, né? Então, inclusive, assim, ó, os trabalhos dessa semana, assim, no consultório, né? Os atendimentos no consultório foram verdadeiras, ah, verdadeiras verdadeiros milagres, assim, sabe? Foram realmente um bênção, sabe? Foram bênçãos que aconteceram, assim, no consultório essa semana. Coisa muito bonita, né? Mas muito bonita mesmo, sabe? E eu digo assim, que a gente está trabalhando com uma energia bastante alta, uma frequência alta, e quanto mais a gente fica nessa frequência, mais existe uma conspiração espiritual. Eles não se avolumam, né? E eles vão sendo resolvidos assim como por mágica, sabe? Como se fosse de modo natural. As coisas vão se encaixando. Isso, você tem um suporte, né? Um suporte assim energético e espiritual enorme, sabe? Então, assim, ó, aconteceram algumas coisas que eu imediatamente nessa semana que poderiam me deixar preocupada, né? Eu me lembrei de uma frase que eu digo, então eu vou deixar essa frase para a sua audiência, que é assim, ó. Essa frase eu uso sempre, digo assim, ó, não há perdas na mente de Deus, né? Não há perdas na mente de Deus. Não há perdas na mente de Deus. Isso. Você diz isso 3 vezes, né? Entrega, né? Entrega. Quando você faz isso, né? Quando você faz isso, as coisas já começam a melhorar, a funcionar e a se resolver. E realmente, se for justo, as coisas se resolvem e você diz, uau, realmente é verdade, não há perdas na mente de Deus, né? E essa ligação com o divino ficou muito fortalecida também nessas experiências de quase morte. Embora eu já tivesse, trabalhasse isso, Dirce. Já com aquele lado pessoal, já usar isso, que é muito importante. Antes de você continuar, eu quero compartilhar
com você quando se fala de morte, né? E você falou uma coisa interessante, que a gente não precisa morrer, nem ter uma experiência de quase morte, mas às vezes a gente precisa morrer. E aí eu lembrei de um fato que aconteceu comigo quando eu acabei de ter meu filho. Sempre quis ser mãe. Só que eu fui ser mãe bem tarde, com 35 anos. Hoje ele está com 16 anos, né? E assim, eu tive quase que uma depressão pós-parto. Ele chorava muito, né? E quem estava na casa era eu, meu marido, minha mãe e o meu filhinho chorando. Só que foi uma semana muito difícil. Muito difícil, a gente ligava para o hospital, a gente não sabia o que fazer, o filhinho não parava de chorar, sabe? Assim, eu estava como que deprimida, muito deprimida. E a gente fez e eu não sabia mais o que fazer. Aí nós três demos as nossas mãos e a gente abriu a Bíblia, né? Aí, e eu nunca mais esqueci da palavra que estava ali, que dizia assim: você vai ter que morrer para você viver. E eu nunca mais esqueci. E até hoje eu busco pensar em que momento isso vai acontecer, se isso aconteceu, se vai acontecer. Você entende o que eu estou querendo dizer? Ou se acontece o tempo todo, né? E aí, quando você me falou, isso me reportou aquele momento, sabe? Entende? Então, realmente, quando a gente olha para nós mesmas, a gente tem que morrer para certas coisas, para a gente poder ressuscitar, né? Para a gente poder viver novamente. Isso. Tem um módulo nosso da psicoterapia reencarnacionista, são 18 meses ou 24 cursos, né? Quando são 15 alunos, a gente consegue dar em 18 meses. Mais de 15 alunos já são 24 meses. Então, tem um módulo que tem uma parte que fala assim, ó, que é o renascimento, né, com a psicoterapia reencarnacionista. Ou seja, o renascer aqui na Terra durante essa vida mesmo. Olha só, você estava falando, e eu peguei aquele livro, Minutos de Sabedoria, e eu abri, aleatoriamente. Sim. Olha a página que eu abri. Olha só. A morte não existe. Aleatório, olha só. A morte não existe. O que se dá é apenas uma transformação em nossa maneira de ser. Não espere que depois desta exista outra vida. Não, a vida é a mesma, porque a vida é eterna, né? A vida eterna já está sendo vivida por todos nós. Depois da morte, continuamos a ser o que já somos. Portanto, procure ser agora, antes da morte do corpo físico, né? Aquilo que você deseja continuar a ser depois da morte, porque a morte não existe. Então, é o que eu digo também, né? Porque assim, ó, você não precisa morrer o corpo físico, né, para você se transformar. Não. Então, os meus alunos fazem essa transformação durante o curso, onde vai morrendo aqueles aspectos que nem você suporta em você mesmo. Por exemplo, eu não suporto a crítica mesmo que acontece. A queixosa, a mimizenta, a vítima que tinha em mim, sabe? Eu achava insuportável ela, sabe? E só que eu não tinha consciência de que eu era vitimista, sabe? Eu não tinha. Eu achava que todo mundo me devia. Eu achava que o mundo me devia, sabe? E eu, coitadinha de mim. Quando eu fui me dando conta desses padrões de comportamento, e nessas expansões de consciência, para a investigação do inconsciente, a gente se depara com outras existências em que você já era assim. Você já era assim e você vem muitas e muitas vidas repetindo esse padrão, né? Por quê? Porque quando o seu corpo físico morre, né, você mantém ainda os corpos sutis, e principalmente o corpo mental e o corpo emocional. Então, quando você renasce, essas experiências mentais emocionais vêm com... Então, se a gente morresse hoje, Dirce, então morremos hoje, né? Nós iríamos voltar numa outra existência com as mesmas encrencas, com mesmo emocionais e mentais, o mesmo jeito de pensar, o mesmo jeito de sentir e tudo mais. Por isso que a evolução tem que ser agora. Por isso que isso tem que morrer na nossa vida, sabe? Essa tendência, como no meu caso, eu tenho uma tendência a
eu tinha agora muito mais, agora estou quase curada. Tendência ao medo do abandono, né? O medo do abandono eu interpretava, ficar sozinha eu interpretava como abandono. Ah, me Entendi. abandonaram, né? Ficar sozinha, o medo de abandono e tudo mais. Então, investigando o meu inconsciente, várias existências eu já fiquei sozinha, né? E fiquei sozinha. Mas as minhas famílias não me abandonavam, na realidade elas morriam antes, né? E eu interpretava Entendi. como abandono. Então, muitas pessoas têm medo de ser abandonadas, mas na verdade é a interpretação que elas fizeram, né? Quando ficaram sozinhas numa outra existência. Então, foi o que aconteceu comigo. Quando eu comecei a olhar para isso e a ressignificar o ficar sozinha, eu comecei a gostar da minha própria companhia. Porque antes eu tinha que estar com o rádio Entendi. ligado, tendo barulho fora. Tem Quando que eu ter um comecei a me dar conta barulho, disso, né? né? Tem que ter um Como é que é? barulho, né? Parece para mim não me sentir sozinha, né? Exatamente. Então, hoje, eu sou a minha melhor companhia, né? Eu digo assim, ó, eu sou louca por mim, não sei mais viver sem mim, sabe? Porque eu Que realmente, bom, eu né? Que bom. viver comigo para sempre, né? Então, então assim, ó, eu comecei a ressignificar. E daí, a partir desse momento em que eu fui buscando as minhas informações no meu inconsciente, eu fui recebendo outras orientações. Então, por exemplo, é muito fácil a gente ser corajosa, né? Com um bando, né? Como eu digo, com uma gangue. É fácil. Agora, quero ver você ser corajosa sozinha ir programando há muitas existências, né? Encerrar sozinha a minha jornada, né? Mas por quê? Porque eu preciso desenvolver a virtude da coragem. E isso eu venho fazendo já desde 2005, né? Desde 2005 que eu tô ligada nisso. Por quê? Porque essa é uma necessidade que eu venho buscando há 13 mil anos. Nossa, Eu venho buscando essa muita transformação. coisa, né? Mas nos últimos 15 anos já dei salto quântico, né, com relação a isso. Então, isso aí me deixa muito tranquila e cada vez mais segura. Porque eu era uma pessoa muito insegura, muito grudenta nos meus amigos, muito apegada, sabe assim, aquele medo de perder pessoas, aquela coisa toda, né? Eu tinha tudo isso, né? E à medida que foi morrendo em mim, né, Essas essa coisas. dependência, né? Ela foi morrendo. Eu me dava conta desse padrão e eu dizia, não vou te alimentar, né? Então, quando vinha a insegurança, eu não alimentava a insegurança para manifestar a segurança, manifestar a coragem, né? Inclusive a Cabala, ela diz assim, ó, você precisa fazer a restrição para manifestar a luz. O que é essa restrição? Restringir aquilo que não serve para você, né? Para manifestar aquilo que você precisa ser, né? Manifestar a luz de uma virtude, da virtude correspondente àquele seu defeito, né? Ela apresentou, ela é muito impaciente, intolerante, você precisa produzir paciência, né? Então, digo assim, é tão óbvio, é tão simples, o que não significa que seja fácil. Então, aí vamos entrar nesse ponto. Eu sempre falo isso, e até o método que eu estou tentando desenvolver, depois de tudo que eu passei, é a respeito disso. Porque a emoção, por exemplo, eu vou pegar o exemplo que você deu agora da insegurança. Você, naquele instante, você sentiu a insegurança. É inevitável. Essa emoção, ela vem. Ela é inevitável, a insegurança. Aí você diz, tá, então eu tenho que deixá-la do lado e aí eu tenho que produzir a segurança, que é o seu contrário, a questão da contradição, que as coisas são assim, né? Essa contradição. Assim como o preto, o branco, o quente, o frio, nós temos a segurança e a insegurança. Então, eu posso sentir a segurança como uma emoção naquela situação, eu posso sentir a segurança. Tá, eu sou uma pessoa muito insegura. Então, eu sinto aquela insegurança. Isso é inevitável. Mas como que eu faço? Porque aí o sentimento, essa é a emoção. Aí o sentimento, ele percebe isso. Aí eu ressignifico isso naquele momento. Como que eu faço, né? Racionalmente, eu tenho que procurar um jeito de me sentir mais segura. Olha,
Vamos ver isso de outra forma. Eu faço isso racionalmente, tá? É o que eu imagino e que eu fiz durante, por exemplo, o meu tratamento aí de câncer de mama e tudo. Eu tentei ressignificar fazendo essa estrutura que eu te falei. Agora, como você tocou nesse assunto, como que você faria isso segundo a física quântica ou segundo esses tratamentos que vocês fazem? Como é colocar a insegurança do lado para que a segurança apareça? Como que você faz Tá, isso? tá, é muito simples, muito simples. Inclusive, assim, ó, dizendo a primeira consulta que as pessoas vêm, é assim, ó, primeira coisa, assim, ó, vamos examinar o seu balaio, né? O seu baú, o seu caldeirão de coisas, de Do que emoções. você tem aí, né? Cheio, Isso, transbordando, sei lá do que, né? examinar o que tem aí dentro, né? Então, você precisa conhecer o seu acervo, né? Precisa conhecer o seu acervo. O que eu tenho dentro? Nós chamamos de personalidade congênita. Por quê? Porque esse já nasce com você, né? Essa forma de reagir ao que acontece, né, já vem com você. Então, apenas essas coisas apenas afloram na sua vida, né? Já vem com você. Então, primeiro de tudo, nós examinamos o que aflora, o que a pessoa tem dentro. Então, a gente faz a listinha, né? Ah, eu me magoo com facilidade. Ah, eu sou muito irritada. Ah, às vezes eu sinto uma raiva terrível. Ou às vezes a pessoa diz assim, ah, não, eu só sinto uma tristeza profunda. Agora veja, Dirce, nesses meus muitos anos de terapeuta, né? Uma das coisas que a máscara mais safada, a É. máscara a mais safada, né? É o quê? A máscara mais safada é a tristeza. Por quê? Ah, Porque ela mascara a raiva, né? A pessoa, por quê? Porque é muito mais fácil, né? Você ser aceita com a sua tristezinha, né? Do que com a do sua que com a raivinha, raiva. né? Uma pessoa triste, ai, tadinha da Dirce, ó, né? Passa a mãozinha na cabeça, ai, A triste, ela é acolhida. Aquela que tem um exato, pouco de raiva, ela é repulsa, as pessoas têm repulsa por ela. É mais fácil mesmo você transformar a raiva em tristeza. então, daí assim, ó, imagina, chega a Silene botando fogo pelas ventas e chega a Dirce tristinha. Quem é que vai ser acolhida? A Dirce. Ninguém vai nem olhar para mim. Por quê? Porque ela repele as pessoas. Então, o que as pessoas fazem, né? Adotam o modo tristeza, né? Que daí todo mundo quer cuidar da bichinha ali, né? Tá? Sabe, e daí a pessoa acha que ela é triste, que ela tem uma tristeza profunda. E quando a gente começa a tratar dessa pessoa, né, a raiva começa a aparecer. A raiva começa a aparecer. Tá? E Entendi. que bom que aparece. Por quê, Disse? Porque muitas vezes ela está detonando com o estômago, está com gastrite, sabe? Já está com uma úlcera, já quase produzindo um câncer de estômago, né? Por quê? Porque está tudo aqui no terceiro chakra, né? Tu está detonando o teu corpo e tu não reconhece, né? Que tu sente aquilo. Tu não reconhece. Não, eu Entendi. sou triste, só tenho só sinto uma tristeza profunda, né? E daí tu começa a pegar informações do corpo físico, porque Natália, as minhas alunas estão entrando aqui na nossa Tá live, viu? entrando. Queridas, Tá bom, beijos tá bom. todas, gratidão. A nossa audiência tá boa. Então, assim, Tá. ó, então o que acontece? Então, começam a aparecer as doenças no corpo físico. Então, é muito importante que a gente olhe assim, ó, olhe para as doenças, porque às vezes a pessoa não mostra, né, no emocional que ela tem, mas quando perguntamos sobre o corpo físico, ela nos fala sobre as suas doenças, a gente vai lá para a Super. metafísica da saúde e começa a fazer os links, fazer as ligações, e daí a gente pode ajudar melhor essa pessoa. Por quê? Porque a doença já está no corpo físico, né? Já está no corpo Entendi. físico. Então, a gente consegue já ir trabalhando mais além ainda. Tá? Então, assim, ó, a raiva é uma das
uma das coisas assim que as pessoas costumam camuflar muito e camuflar com uma tristeza, né? Então, e daí que você me perguntou, mas como é que eu faço se eu sinto uma raiva, por exemplo, né? Então, por isso é importante assim, conhecer o seu acervo. Então, eu tenho tendência à ansiedade, tendência ao vitimismo, então eu sei como eu funciono. Então, o que eu faço? Eu digo assim, ó, eu estou sempre no orar e vigiar, estou ligada em mim. Então, e mesmo a magoadinha 2% que tem ali ainda, né, os 2% de magoadinha, eu faço o seguinte, é, quando acontece alguma situação que que me toca, né, eu digo assim, eu olho para mim e digo assim, ó, o que eu estou sentindo? Primeira coisa, Dirce, assim, ó, Então, que é esse autoconhecimento. Sim. Exatamente. Identificar o que é. Ah, isso é mágoa, isso é raiva, isso é tristeza, isso é inveja. A inveja é uma das coisas que as pessoas detestam sentir. Ai, vão pensar que eu sou do mal. Quem não sente inveja, gente, sabe? Por favor, sabe? Eu, assim, ó, eu tinha pavor de pensarem que eu era invejosa, né? Eu digo assim, ó, mas eu não sou invejosa o tempo todo. Sabe? De vez em quando, a gente assim tem uma pontinha de inveja de uma coisa idiota, sabe? Mas não significa, sabe, que tu não sinta. O mais importante é a verdade com a gente mesmo. O que cura. Reconhecer isso, né? Isso, isso, a reconhecer e com verdade, sabe? Assim, nossa, olha só, tô com inveja da fulana. Mas, Silene, que feia, eu digo pra Por mim, né? que será, né? Eu digo assim, eu disse, eu sou humana, né? Eu não sou perfeita ainda. Porque assim, ó, Dirce, a gente tá aqui na Terra, tá nesse corpício aqui, né? Por quê? Porque é imperfeito, sabe? Então, assim, às vezes as pessoas dizem assim, se sente inferiores a esse, àquele e tudo mais, né? Inferior que nada. Mestre Jesus dizia, somos todos iguais, né? Tá? E humildade significa, sabe? Eu não me comparo nem com quem está acima de mim e nem com quem está abaixo de mim, sabe? Porque não existe inferior e superior, nós somos todos iguais, né? E pronto. E a gente vai tropeçar nas pedrinhas, e é importante olhar as pedrinhas para depois pra não cair de cara no chão nas grandes pedras, né? Nos grandes paralelepípedos que a gente vai ter pela frente. Então, quando a gente sabe o que a gente está sentindo, eu tô com medo. Então, medo do quê? Não sei, eu tô com um medinho aqui. O que eu faço disso? Eu faço assim, ok, fica aí. Eu faço restrição, mando para cá. Fica aqui, tá? E já digo assim, ó, não vou te alimentar. Eu vou alimentar agora o quê? Segurança, luz, paz. Daí eu sabe? Daí eu começo a evocar segurança, luz, paz, amor. E daí eu formo toda aquela coisa, sabe? Daquela energia boa, de todas aquelas palavras boas, né? Daquelas virtudes. E daí eu vou criando aquela nuvem maravilhosa em cima de mim. Quando eu vejo assim, ó, o medo tá bem pequenininho lá, né? Então, como diz assim, ó, o que acontece? Toda vez que o medo aparecer, é importante que você tome consciência dele e não o alimente. Né? Quanto mais vezes você não o alimentar, ele não vai crescer. A tendência é ele diminuir. A tendência é ele ir diminuindo. Porque eu acho que desaparecer é meio difícil, mas ele pode diminuir, né? Porque as Exatamente. emoções, na verdade, elas estão ali até mesmo para nos ajudar em certas situações, como o medo, por exemplo, o alerta, né? E o medo é uma coisa assim que existe há muito Uma tempo. coisa Mas a gente tem que saber que tem certos medos que nos prejudicam, né? necessário. Ele nos salva muitas vezes, né? Nos salva de Sim, perigo. então, é isso que eu tô falando. As emoções, eu acho que elas existem exatamente para isso, para nos preservar muitas vezes, né? Mas reconhecer em que momento eu tenho que deixar com que ela tome conta, eu acho que isso daí é muito importante para nós, né? Esse reconhecimento. Então, agora eu entendi esse seu deixar de lado, né?
por exemplo, eu alimentar, né? Existem, por exemplo, questões que eu posso pensar que alimentam o medo e questões que eu posso pensar que alimentam a coragem, por exemplo. Então, eu começo a fazer essa relação, né? Isso. Até sentimental, né? Eu acho que nesse sentido. Isso, e você decide assim, ó. E daí eu digo assim, você usa o seu livre-arbítrio, a sua inteligência. O que que eu quero? Eu quero alimentar o medo ou quero alimentar a coragem? Ah, eu quero a coragem. Então, assim, ó, medo, fica aí, sabe? Fica aí, eu não vou te alimentar, né? Para que você não cresça, mas você tá aí, né? E quando for necessário, eu vou usar você, né? Aí Agora você vem das eu vou ter coragem, eu preciso ter coragem, né? E assim que eu falei, aquela coisa bem racional, sabe? Aquela coisa bem racional. Não, não vou te alimentar, vou alimentar essa outra coisa que eu preciso, sabe? Então, assim, ó, e entra bem no racional. E é muito bacana isso, porque tu tem o controle da situação. Tu não entra naquela coisa, ai, não sei o que eu fazer, esse medo, e daí, se tu não controla isso, tu entra em pânico, sabe? Uma das coisas mais fáceis do mundo é entrar em pânico, tá? É muito se fácil descontrolar, né? isso. Perder o Digo até, equilíbrio. eu comentando, eu estava comentando com algumas colegas, assim, ó, vocês querem que eu faça uma experiência de como entrar em pânico? Vamos fazer? Vamos começar. E ela assim, não, não. Quer ver como eu entro agora? Eu digo, né? Sabe? É só ir alimentar e dar comidinha para um medo, assim, sabe? Olha, vou te E dizer, em você não 5 entende. minutos, tranquilamente. 2 minutinhos você já tá apavorado, né? O negócio é bem forte. Sirlene, olha, eu tô amando, né? Eu acho que a gente poderia fazer mais lives. Depois a gente pode até ver, porque, olha, a gente nem chegou a falar muito da EQM, né? A gente acabou ficando na questão da reconstrução, de como a gente pode lidar com as nossas emoções, que a gente pode ressignificar. Eu amei, porque vão nos derrubar, falta 1 minuto. Então, não tem jeito, a gente vai ter que encerrar. Olha, eu amei muito. E depois que a gente acabar a live, ainda eu vou lá falar com você, porque eu tô querendo conversar mais, né? Tá, Pessoal, olha, estou muito feliz, muito obrigada por vocês terem participado conosco da nossa live, né? Espero que tenha ajudado vocês. Teve gente que escreveu aqui, Sirlene, que foi muito bom ouvir isso. A Pedrinha escreveu aqui, foi muito bom ouvir isso, né? E eu acho que muitas coisas que ouviram aqui, eu acho que ajudou as pessoas a serem mais felizes. E eu fiquei muito feliz de fazer essas 7 lives que eu fiz. E eu acho que, como nós somos muitos, e como ninguém chega na felicidade igual a ninguém, porque nós somos, apesar de sermos iguais, que nem você falou, nós temos nosso mundinho particular e cada um vai reformar de um jeito, né? E eu espero que tenha ajudado aí as pessoas a serem mais felizes. Tá? E eu vou fazer uma nova live no sábado, que vem às 17 horas com o Gabriel, ele é um teólogo, então vai ter assim uma questão muito interessante entre a teologia e filosofia com relação à felicidade, tá? maravilha, E, maravilha. né, então eu vou procurar fazer uma vez por semana, porque essa daqui foi todos os dias, né? Então agora eu vou procurar fazer uma vez por semana. E assim trazendo convidados maravilhosos que nem você, que eu estou muito, muito feliz e estou saindo renovada de mais uma live. Muito obrigada, Ai, minha querida. Se sinta que coisa abraçada também. boa. Nós temos todas as manhãs, às 8 horas, o Clube das 8, onde a gente dá esses toques conscienciais, né? Puxões de orelhas espirituais. Tá Então, e é bom? lá no Instagram, Sirlene, é no Instagram. Então tá, um grande beijo a todo Tá, é mundo. no Instagram, né? Às 8 horas, é no Instagram, No Instagram e no Facebook também, né? Tá, é no aberto. Facebook também. Tá. E é Sirlene Floripa. Isso, Silene Floripa. Uhum. Tá Muito bem, bom? então é bom saber, tá? Assim que acabar a live, eu vou colocar lá no meu canal Filosofia Nossa de Cada Dia. Essa live vai estar lá e vai estar aqui do IGBT também, que quem quiser ver. Tá bom, Tá gente? bom, Então, ó, tá, um grande tá bom. beijo, tá? Beijo, Muito querida. obrigada, minha querida. Gratidão, gratidão por sua generosidade em me convidar, tá? Imagina, Beijo. eu que agradeço por aparecer esse sorriso aí no cantinho da felicidade. Com certeza eu vou dormir muito mais feliz e quem assistiu também. Tchau, querida. Tchau, tchau. Ó,